Olá pessoal, meu nome é Edgar Gurgel, vou falar para vocês na aula de hoje sobre os padrões GRASP. Os padrões GRASP, eles vêm dessa sigla aqui, General Responsibility and Assignment Software Patterns. Traduzindo seria padrões de software para a compreensão de atribuição, compreensão e atribuição de responsabilidade geral, tá? Então, a ideia do padrão GRASP é que você possa compreender, que é exatamente essa tradução da palavra grasp, se você pegar essa palavra aqui do termo em inglês e traduzir, você vai ver que a tradução dela é compreensão. Então, é a compreensão de como você pode, através de princípios, através de padrões, você pode atribuir responsabilidade a classes e a objetos, dentro de um projeto orientado a objeto, ok? Dentro do mundo OO, tá? O livro-texto que é utilizado, é o melhor livro que a gente tem da área, que é o livro-texto que nós utilizamos também, o livro de apoio, é o livro do Craig Lerman, tá? Utilizando o ML Padrões, que é esse livro que vocês têm aqui, tá legal? Esse livro, ele é muito interessante, é um livro muito bom dentro dessa área, tá ok? Ele fala bem bastante aonde nós vamos também nos apoiar nas nossas aulas. Tá? Bom, então vou passar aqui, Então, a ideia, exatamente dos padrões GRASP, descreve os princípios fundamentais de atribuição de responsabilidades, exatamente o que nós colocamos aqui na forma de padrões, tá? Mas o que são responsabilidades? Responsabilidades nada mais são do que contratos, contratos, obrigações que uma determinada classe ela tem. Então, quando você está lá, no modelo conceitual, que você está definindo as classes ainda, que na verdade você está pensando ainda como é que você vai definir classes, relacionamentos, a gente atribui responsabilidade para uma classe. Então, uma classe ela pode ter uma responsabilidade, por exemplo, de calcular um total. Então, aquela responsabilidade que você atribuiu é um contrato, na verdade, que a classe tem uma obrigação de realizar aquele cálculo e retornar para você. Ela pode realizar aquele cálculo sozinha, ou ela pode ter outras classes que ela necessita de uma interação para que ela possa retornar com aquele valor para você. Tá ok? Então, lá no modelo conceitual ainda, quando a gente está pensando na classe, a primeira coisa que a gente faz é atribuir as responsabilidades para as classes. Geralmente essas responsabilidades elas vão ficar ali, num compartimento que você tem das classes. E aí futuramente, quando você chegar em projeto, é que essas responsabilidades, mais para frente, é que elas vão se tornar os métodos, tá ok? Então, responsabilidade inicialmente não é um método, é uma abstração. Posteriormente, sim, ela vai se tornar um método que você vai precisar chamar, você vai conseguir realizar sozinho aquele cálculo, você vai precisar de uma interação com outras classes para que aquele cálculo seja realizado. Tá ok? Então, basicamente, existem dois tipos de responsabilidade que os objetos devem ter. Conhecer ou saber e fazer. Então, conhecer ou saber, a responsabilidade, está relacionado aos atributos do próprio objeto. Tá? Então, o objeto ele tem um atributo e ele mesmo é responsável por conhecer os seus atributos ou estados do seu atributo. E o fazer, a responsabilidade de fazer, é quando você tem um objeto que ele precisa realizar uma ação, tá? E aí ele consegue realizar essa ação sozinho ou ele precisa de outros objetos para que aquela ação ela seja realizada, tá ok? Então vamos lá, conhecer ou saber é o de knowing, seus atributos privados encapsulados, então quando você tem uma classe que ela é private, tá? E aí seus atributos estão privados, eles estão encapsulados, que isso é uma das ideias principais que a gente tem do mundo OO, que é o encapsulamento, você esconder a informação de outros objetos. Conhecer ou saber os objetos relacionados a eles através dos relacionamentos das associações e as coisas que ele pode calcular ou derivar a partir dos seus atributos. Então, a partir dos seus atributos, uma classe pode conhecer, pode ter outras informações. O fazer alguma coisa, como criar um objeto ou realizar um cálculo, iniciar uma ação em outro objeto, ele vai chamar, ele vai mandar uma mensagem para outro objeto, e controlar e coordenar atividades em outros objetos, que está exatamente ligado ao que nós comentamos aqui. Muitas das vezes, para que você possa realizar uma ação, você precisa ter outros objetos também que realizem determinadas ações. Tá?
Então, durante o projeto, nós podemos dizer o seguinte, olha, a responsabilidade de conhecer ou saber, isso está diretamente relacionado ao modelo conceitual, né? Então, você está falando aqui dos atributos, né, dos relacionamentos lá do modelo conceitual. E a responsabilidade de fazer, tá? Você está falando sobre um método ou uma coleção de métodos, tá ok? Que aí você pode ter uma única classe para que você contemple aquela ação que você quer, ou você pode ter um conjunto de classes que devem, né, se ajudar para que você consiga no final contemplar uma determinada ação, tá ok? Então é importante entender que às vezes uma classe ela não consegue realizar uma ação sozinha, então ela precisa que outras classes trabalhem em conjunto, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de responsabilidade conhecer ou saber. Um pedido é responsável por saber seu total. Um aluno é responsável por saber em que turmas ele está inscrito. Um carro é responsável por conhecer o motor que está instalado. E um time é responsável por saber quanto ele gasta com os salários dos jogadores. E aí, um elevador é responsável por saber em que andar ele está. E uma conta corrente é responsável por saber seu saldo. Vejam que conhecer ou saber está relacionado aqui. Está relacionado aos atributos que você tem de um objeto. Tá? Está relacionado aos relacionamentos que você tem daquele objeto com outros objetos. De uma classe com outras classes. Ok? E exemplo de responsabilidade de fazer, né? Uma nota fiscal é responsável por criar seus itens. Um sinal de trânsito é responsável por fechar ou abrir. Um funcionário é responsável por criar seus dependentes. Um visitante é responsável por registrar sua entrada e saída no prédio. E uma conta corrente é responsável por sacar dinheiro de si mesmo. Então vejam que o fazer está relacionado a quê? Está relacionado a uma determinada ação que um objeto ou uma classe deve executar de uma forma, né, que ela consiga realizar essa ação sozinha ou que ela precise de outros objetos de outra classe para que aquela ação seja realizada. Perfeito? Tá? Então esses são os padrões aqui que eu queria comentar com vocês, tá ok? E aí nas próximas aulas a gente vai comentar um pouquinho sobre os padrões GRASP, tá? Basicamente eles estão divididos, né? Eles são no total 9 padrões, tá? Então são 5 padrões fundamentais e 4 padrões avançados, que aí depois nós vamos discutir um pouquinho mais à frente esses padrões, tá ok? Obrigado, agradeço a atenção e até a próxima.